Está começando mais uma live da produtora experimental audiovisual aqui da Faculdade Casper Libero em parceria com a Rádio Gazeta Online. Todas as terças e quintas, a gente aqui da produtora vai trazer sobre a pandemia do coronavírus sob o ângulo da comunicação. Cada dia é um convidado externo, mas já conseguimos resolver. Por enquanto é isso, tá? As conexões estão um pouco devagares nesse momento. Mas é isso. Lembrando então que os programas jornalísticos eles são muito importantes nesse momento, são muito essenciais para manter a população informada, para trazer notícia de qualidade, e não só na questão de quantidade de mortos, porque a gente sabe que são notícias pesadas, são notícias tensas, que deixam a gente muito apreensivo, muitas vezes acabam estressando a gente em relação à saúde mental, e fica difícil realmente lidar com todas essas informações que vieram muito rápidas, todas de uma vez. Mas não só isso, que o papel do jornalismo tem é também trazer a qualidade para vocês trabalharem um pouco no sentido de prevenção e no sentido de o que o seu governador, o que o presidente está falando. São várias coisas aí que a gente pode trabalhar. Vou colocar a Milena aqui para conversar com a gente agora. Agora sim. Tudo bem? Oi, tudo bem? Para criar um espaço Tudo aqui bem? na. Como é que você tá? Bem, eu tô bem. E você, como é que você tá? Prazer, Tudo gente. certo. Tudo certo, tranquilo. Trabalhando de casa aqui. Tudo. Então, eu não tô trabalhando de casa, não. A gente tá indo pra redação ainda, né? A gente tá indo todo dia. Certo. Eu tava indo de Uber, né? Porque semana Uhum. tem 3 dias aí que eu tô de folga, mas eu já volto segunda-feira normal. Ah, tá certo. Tem que dar uma descansada também, né? Uma folga é bom para aliviar um pouco a cabeça. Exato, assim, também porque como eu sou produtora e o meu trabalho é direto na redação, não tem como fazer assim, home office é difícil fazer, a gente está Uhum. trabalhando por equipe, né? E aí uma equipe Ah, vai certo. para ficar menos gente na redação. Certo, certo. Bom, Milena, então já que você comentou que você é produtora, explica um pouco para as pessoas que estão assistindo a gente o que é ser produtora, há quanto tempo você está lá na Globo News? Tá bom, eu explico tudo. Gente, Hum, primeiro, para me apresentar, eu sou Milena Teixeira, né? Eu sou produtora de lá da Globo News. Eu tenho pouco tempo na produção da Globo News. Na verdade, eu vou falar, eu tenho 24 anos, mas eu formei tem 1 ano e meio. Então, eu sou recém-formada também, né? certo, certo. Tô lá de Salvador, e aí eu tô aqui, eu vim para fazer o trainee do Estadão. Aquele Focas no trainee do Estadão. Uhum. Vocês sabem, se vocês conhecem, aquele trainee que tem. E aí, meio que no meio, pro final do trainee, uma pessoa de lá do Estadão indicou 3 pessoas para ir para Globo News. Enfim, acabei indo para Globo News no meio desse processo. E aí eu tô lá na Globo News há 5 meses. Né? Certo, certo. Vocês estão Que falando legal. como a gente. Porque eu também eu sou recém-formada, mas tô no meio assim, tô pegando essa pandemia aí, né? Essa grande cobertura. Entendi. A rotina para você, ela mudou muito a partir do momento que a pandemia foi declarada e que os casos no Brasil começaram a crescer? Como é que foi essa mudança? Porque veio tudo muito rápido, né? Nossa, mudou muito, muito mesmo, porque se você parar para. A gente não imaginava que ia ser assim, né? No início. Eu acho que mudou para jornalistas de todas as redações, né? Eu lembro que no início a gente convidava para lá para a Globo News alguns especialistas para falar sobre isso, né? Alguns infectologistas, mas conforme os casos foram aumentando e quando teve a situação de pandemia mesmo no Brasil, a gente derrubou. Eu lembro que um dia a gente derrubou todas as pautas, né? E só falou de coronavírus. Foi no dia que Caramba. falaram da pandemia. E todas as Caramba. pautas falam disso, né? A gente só publica coisa, só divulga coisa relacionada a isso. Todo o Grupo Globo, não só a Globo News, acho que a maioria dos jornais também. Então, É uma rotina muito absurda, apertada. absurda. Até nessa, por exemplo, eu estou de folga agora por uma mudança de rotina, né? Porque eu tô trabalhando 9 horas, é, tem uma equipe lá trabalhando agora enquanto eu estou de folga, para que fique menos gente na redação. Porque eu ainda estou indo para a Ah, redação. Estou entendi. voltando de Uber, mas estou indo.
Entendi, entendi. E você disse que trabalha muito com as pautas. Uma dúvida que eu tenho muito, que eu queria também entender, é uma dúvida até pessoal. Com uma chuva de informações que a gente tem todo dia, né? A gente sempre recebe muitas informações de fontes diferentes. Uhum. E como é que vocês filtram tudo o que acontece, tudo que vocês recebem, para colocar de pé a pauta de um programa? Para levantar uma pauta, né? É, Então, a gente recebe muita coisa, muita sugestão, muito assessor fala, mas, de fato, falando de Globo News, né? Globo News, acho que quem acompanha, muita gente acompanha aqui, a gente dá muito. É news, né? Então tem que ser novidades. São pautas, a maioria das vezes, coisas exclusivas, né? A gente opta por isso. Então, como é que a gente diferencia, né? O que, que a gente pega ali, o que, que dá certo, o que, que não dá? A gente pega muita pesquisa, né, de universidade. A gente divulga bastante lá na Globo News. É ah, um critério legal, legal. de estudos, por exemplo. Eu estou em contato com professores de várias, da USP, de várias universidades do Brasil, porque muito nos interessa isso, né? Saber o que, que a ciência está fazendo em relação a isso. Então, são pautas que para a gente é interessante. Essa a questão de acompanhar, por exemplo, todos os dias o número de óbito, todos os dias o número de casos. Isso é uma coisa que a gente acompanha, né? Tipo, tem que acompanhar. Se tá lá, É o tem que básico, né? a É. gente, assim, a gente acompanha todos os dias. Tá dando isso o tempo todo. Uma, Aham. então, assim, são, por exemplo, pesquisas, essa questão de acompanhar mesmo, a gente faz uma ronda diária para saber o que cada universidade está pesquisando, né? Eu fiz isso, por exemplo, estava fazendo isso semana passada. E em relação também e as próprias transformar as pautas factuais, mas colocar alguma não é colocar alguma coisa de corona nelas, mas é, deixar isso conciliar com o mais factual possível, entendeu? Por exemplo, É, a gente com a certeza. gente já faz um carro link, né? Hoje na Globo News de manhã é a primeira pauta do dia. E esse carro-link é para acompanhar o movimento da cidade. Mas, aliado a isso, a gente vê como é que está a questão dos transportes por causa do coronavírus. É sempre por causa do coronavírus, sempre faltado a isso. Ah, certo. Sempre está relacionado, né? Entendi, entendi. E com toda essa pesquisa, é muito fácil também encontrar fake news, né? Notícias falsas, ou que às vezes não tem aquele Sim, 100% de sim. certeza. Como é que vocês fazem para fazer uma apuração correta, para evitar que a fake news acabe no programa e eventualmente divulgar alguma coisa que não é certa ou que não está 100% apurada? Foi muito bom você falar isso, porque semana passada eu passei 6 horas apurando uma matéria, uma pesquisa, e Caramba! pô, a gente não ficou, porque assim, né? Eu passei Nossa. 6 horas lá, eu cheguei 7 horas da manhã na redação, e eu vi aquela pesquisa e automaticamente eu mostrei pro meu chefe, ele gostou. Mas ele falou assim, nossa, liga pro professor, tenta entender isso. Era de um professor de uma universidade daqui de São Paulo. Tenta entender isso, que aí a gente dá, né? Enfim, liguei pro professor e falei com várias pessoas. E além de falar com as pessoas da pesquisa, eu precisava falar também com outros professores, outras pessoas do meio acadêmico, para saber se esse professor da pesquisa tinha respaldo, né? Porque não é só Sim, sim, dar por dar uma pesquisa, né? Não é dar por dar uma pesquisa. claro. Saber de onde é que veio aquilo, se tem fundamento. Enfim, na Globo News a gente acho que todos os jornais são, né, bem criteriosos, assim, com, com, Com com certeza, com certeza. E aí eu passei 6 horas, gente, e depois meu chefe falou que não ia publicar e a minha apuração foi toda não pro lixo, né? Mas assim, eu perdi a apuração, eu perdi esse trabalho, porque eu precisava publicar alguma coisa que ficasse de pé, né? Uma pauta que ficasse de pé, que Aham, sustentasse. aham. E, enfim, tem a fake news, né? Porque, tipo, chega uma notícia na informação e você vai apurar, e você às vezes perde às vezes você perde 10 minutos, né? Você liga para a Secretaria de Saúde e ela desvenda para você. Às vezes você vai demorar horas naquilo. E depende muito, né? Não tem uma regra para conseguir apurar sempre para saber o que é fake news ou não, né? Não, não é uma coisa linear, né? Oficiais, às vezes a fonte oficial pode falar com você rápido, e às vezes não pode, né? Ainda mais nesse tempo. As pessoas estão com a agenda louca, assim. Então, Ah, é é. bem, 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 bem complicado mesmo. É bem complicado. Imagina. Eu lembrei disso, eu perdi uma apuração assim de 6 horas. Eu fiquei, nossa, que raiva! Mas é bom, né? É bom porque é isso mesmo.
para levantar uma pauta demora bastante. E Não. Eu queria só. eu estava pontuando aqui, né, umas outras questões de dificuldade que eu particularmente sinto para levantar pautas aqui em São Paulo. Tem umas questões. Primeiro é que, assim, tá uma coisa que se você tem fonte, você consegue dar muita matéria, dar muito. Eu não acho que essa é uma cobertura de furo, eu acho que é uma cobertura de que tipo, quem vence é quem dá mais furo. Eu acho que é uma cobertura maçante, de você todo dia estar ali acompanhando o mesmo número de casos, falando com as famílias Uma das linha de frente mesmo, né? gente, exatamente. Não é uma cobertura de tipo, ai, nossa, eu descobri isso e vou dar, sabe? É uma cobertura. Uhum. Mesmo porque não tem tantos dados assim disponíveis, né? Os dados se confundem muito, o Ministério da Saúde todo dia erra dados. Então, Esse é um problema muito sério, é. isso é péssimo, né? Mas para além de, assim, e para além disso, é, tem essa dificuldade. Por exemplo, é uma cobertura de linha de frente, mas eu não consigo botar o meu repórter para ir para a linha de frente. Você entende? Porque Uhum. ele não pode mais ir para a rua. A gente está indo para a rua ainda algumas vezes. Mas assim, eu não posso botar minha. Ah, eu não sei, por exemplo, tem uma família que perdeu alguém lá em Paraisópolis. O meu repórter que eu produzo, ele não vai poder entrar em Paraisópolis, entendeu? E aí a gente Também tem que adapta. preservar o repórter, né? A integridade dele, com certeza. Exato. E aí você para pensar, nossa, eu tenho que falar com a família de Paraisópolis, que perdeu, que perdeu o pai, por exemplo, e só que eu não posso ir até lá. Aí eu vou tentar falar por Skype, por exemplo. Que eu já acho que a reportagem perde muito, né? Porque não fica tão humanizado assim. Perde muito, Sim. perde muito quando você deixa de ir pra rua. Eu sou muito assim, eu gosto muito de rua, sabe? Eu faço produção, mas eu acho que Colocar o pé no chão, ir atrás, né? É. e a TV, né? E a TV. E aí você faz por Skype isso. Mas às vezes aquela família, aquela mãe, ela nunca usou o Skype. Então como é que você consegue falar com ela? Você entende? Tá driblando o tempo todo, se adaptando o tempo todo. Semana passada eu fiz uma matéria com uma mulher que ela não conseguia receber R$ 600. Esse auxílio, né? Hum. R$ 600. Uhum. E ela não sabe baixar um aplicativo, então ela não vai ter Skype, né? É muito assim. Aí eu tive que gravar a ligação com ela por WhatsApp. Então é bem. Estar se adaptando o tempo todo, né? Se adaptar à fonte, se adaptar a tudo. Buscar novas soluções o tempo inteiro, né? Sério, o tempo todo, a gente está buscando o tempo inteiro. Ah, não pode assim? Tá bom, então a gente vai fazer assim. Sim, sim. Pô, eu só queria também dar um alô para as pessoas que estão mandando tchauzinho aqui pra gente na live. O Ivo Santos mandou um. Acenou aqui pra gente. A Mari Galvão também falou aqui com a gente um pouco mais cedo, mandou palminhas. A Paty Silva acabou de falar muito bom. Que bom, o pessoal tá curtindo a nossa conversa. E eu já queria ir para a próxima pergunta, para te perguntar, na verdade, sobre. Agora é uma pergunta mais profunda no sentido da pauta mesmo que a gente está trazendo na live. Sim, Muitos programas jornalísticos em vários canais de televisão têm até ganhado mais espaço na grade, mais tempo para apresentação, para produção. Só que eles correm o risco de ficarem muito parecidos e muito, por ser um tema muito urgente, muito exclusivo agora que é o do coronavírus, corre muito esse risco dele ficar muito monotemático mesmo. Como é que vocês fazem para buscar essa originalidade para evitar que seja muito parecido com o outro que a gente pode assistir em qualquer outro canal? entendi. Tá, entendi. Realmente. Se você parar para pensar, pode falar cobertura de são infectologistas falando o que deve fazer e o que não deve fazer, né? E coletiva de imprensa o tempo todo. Eu concordo com você. Milena, o que, que eu acho? Eu acho que a gente tem que humanizar a cobertura. Humanizar a cobertura pode ser um modo de você diferenciar, sabe? Por exemplo, Uhum. colocar essa questão da linha de frente mesmo. Mesmo que seja adaptada, por exemplo, mas é colocar as pessoas para falar, sabe? Por exemplo, eu não Sim, coloco. sim. É uma questão de. Não, a gente coloca o médico para falar, a gente vai colocar o gari que tá trabalhando na rua para falar como é que tá a rotina dele, você vai colocar a caixa de supermercado para falar, você vai colocar as famílias dessas pessoas para falar. Eu acho que humanizar a cobertura é um modo de sair disso, entendeu? Claro que a gente não deixa Uhum. as pesquisas Com de certeza. lado,
a gente não deixa as coletivas de lado, né? A gente não deixa essa parte mais oficial de lado. Mas eu acho que humanizar a cobertura e dar voz, né? Não sei se a gente dá voz a ninguém, mas assim, colocar essas pessoas para falar é muito importante. Entendeu? Porque até eu acho São que vozes tão importantes quanto, né? exato, exato. Se eu falar para, se um médico fala para as pessoas fiquem em casa, é diferente de uma pessoa que perdeu uma pessoa falar fique em casa. Tem um peso muito maior, você entende? Com certeza, não, entendo, sim. E não sei, eu acho que o passo de humanizar essa cobertura é muito importante. Muito mesmo é colocar mesmo as pessoas, quem tá ali ainda para falar, entendeu? E pode Você ser acha que o espectador se relaciona mais com uma pessoa que ele veria no dia a dia do que, por exemplo, um político que claro, está em Brasília? sim, sim, com certeza. Eu acho você. É essa questão, né? Você consegue falar mais. Se eu perdi meu pai, eu tô falando para vocês, fique em casa, isso é muito mais forte do que se um médico fala, do que se eu colocar um infectologista para falar, entende? Nossa, e saber como é que tá a vida das pessoas que ainda estão aí nessa linha de frente mesmo, né? Do gari, de quem trabalha no banco, de quem Uhum. está no mercado trabalhando, né? Entregador, né? Tem muita gente. Ou, exatamente, entendeu? De humanizar isso É, e entender como é que está acontecendo. Eu acho que é um dos caminhos, eu gosto disso, eu gosto muito de personagem e de humanizar, de dar esse lado mais sensível, sem ser sensacionalista, que dá para ser assim. ah, Eu acho, uhum. eu acho que é um dos caminhos. Mas, claro, acho super importante os dados, a pesquisa, como eu te falei, né? É importante saber o que a ciência está fazendo em relação a isso, que é o caminho, na verdade, né? Com Porque certeza, com vai, certeza. vai salvar a gente. Então, eu acho que é uma É. das... E mesmo com todo esse trabalho de apuração que o jornalista tem na produção, na pós-produção também, tem muita gente que ainda acha que a Covid ela é besteira, né? Que acha que Sim, é só uma coisa muito simples. sim. Como é que você lida com isso? Ah, é difícil lidar com os grupos de família. Essa negação, né? São as pessoas, são os negacionistas, né? Que a gente tem falado. O Sim, pessoal é tem uma uma grande, tendência a negar muito forte. é uma grande besteira. Não, eu acho é muito complicado. Ah, é difícil lidar com isso, porque, por exemplo, eu recebo, diferente das pessoas que não são jornalistas, né? Eu não seleciono a notícia que eu quero ler. Eu estou sempre lendo o tempo todo. Eu estou de folga, mas às vezes eu me pego, tipo, lendo e me pego trabalhando também, às vezes, mesmo estando de folga. Porque você não consegue desconectar muito da notícia. Você está lá o tempo todo, né? Quando você. E como eu estou vendo tudo isso todo, talvez eu tenha mais noção da gravidade. Eu não estou tão exposta quanto o médico, mas eu tenho um pouco de noção mais dessa gravidade do que uma pessoa que não é jornalista. Do que quem está vivendo sua vida normal, quem está conseguindo fazer seu home office em casa, ou até mesmo quem está trabalhando, né? Então, Uhum. não dá para explicar a cada pessoa, nossa, olha, não é assim, você tá, sabe? Botar lá alguma coisa do Ministério da Saúde, botar um link de coletivo, não dá para explicar a todo mundo. Mas, enfim, se eu ver, eu tento conversar, né? Conversar e Ah, falar é, assim, eu tô vendo aqui tá desse jeito. Eu sou de Salvador, por exemplo. Eu não sou daqui. E eu vejo, legal. já vi, por exemplo, até amigos, assim, descumprindo um pouquinho a quarentena. E por estar no meio, por estar sabendo, na linha de frente, assim, do que está acontecendo, eu chamei, eu conversei, né? E até falei, olha, eu tô vendo, eu tô acompanhando aqui, tá assim, tá complicado, mas é bem difícil. E eu acho que mais difícil ainda, não sei, a gente tá numa fase terrível para ser jornalista, né? Porque ninguém acredita mais no que a gente fala. Você tá trabalhando, É, procurando, você tá ali se expondo, e a pessoa tá olhando pra sua cara e dizendo que é fake news, sabe? Que é mentira. uhum. É dolorido às vezes, né? É pesado às vezes. É meio Mas estressante, né? Desgasta, desgasta. você Pode ser. cansa falar toda hora, né? Uhum. Mas eu acho que, não sei, o único caminho para mudar isso a gente tem que se unir, né? O jornalismo mesmo em si. O jornalismo nunca foi tão importante, gente. Nunca foi tão importante como agora. Importante você tocar nesse ponto. É muito importante mesmo, porque até uma pergunta que eu ia te fazer agora era se você acha que no final de tudo isso a imprensa e o jornalismo eles voltam a ter mais credibilidade por ter esse compromisso que está tendo com a sociedade? Eu acho que volta a ter mais credibilidade, porque se você parar para pensar,
as audiências dos jornais, as pessoas estão buscando notícias de verdade, sabe? Não tá buscando. Tinha fake news, mas eu acho que tem muita gente buscando notícia mesmo. O Estadão tá batendo recorde tá batendo recorde de visualização das matérias, né? A audiência vai bem. Vai bem. É, Então, tipo, significa que a gente está buscando informação. Tem gente buscando informação. Claro que vai ter sempre aquele tio do grupo que vai colocar aquilo lá, mas de um modo geral tem informação, tem um jornalismo para combater isso. Então sim. eu espero pelo menos que a gente, que as pessoas saiam com essa visão melhor do jornalista, porque é difícil, né? É É, muito principalmente nos últimos anos, vem. mais da jornalista em Uber, por exemplo, porque as pessoas vêm em cima, sabe, de você. Parece, eu sei que é dolorido a mensagem que a gente entrega, mas é preciso entregar, né? Eu preciso informar. Com certeza, é um compromisso, né, que o jornalismo tem. Isso, exato. Não tem como não, entendeu? Não há como. Claro, claro. E Exato. uma pergunta para você, pessoalmente falando, porque você também está trabalhando, você falou que agora conseguiu tirar uma semaninha de folga para relaxar um pouco a cabeça, mas nessas últimas semanas tem tudo sido muito forte, muito intenso, né? Vamos colocar assim. Sim, tem Como é sido. que você faz para cuidar um pouco da sua saúde mental e ficar um pouco mais leve, vamos colocar dessa forma? Então, eu vou falar. A gente não seleciona, né? Notícias, a gente não seleciona o que a gente vai ler. Eu tenho que ler tudo o tempo todo e às vezes chega em casa e você está tão esgotada mentalmente, está esgotado. Eu moro com jornalistas, inclusive, né? É, Moro com duas jornalistas. Imagina o quanto de informação que a gente não fala o tempo todo em casa. imagino, imagino. Eu quase, cara, antes dessa folga eu não tava desligando. Eu não tava desligando, eu tava muito noiada e acordando. Primeiro que muda o meu horário, às vezes eu tô fazendo outra função. Então, assim, eu não tava desligando. Às vezes eu chego em casa e, pra desconectar, desligo o celular, né? E fico no meu quarto, tomo É, banho e fico quietinha, assim. Mas, por outro lado, assim, apesar desse desgaste mental e que afeta bastante, às vezes, eu agradeço por estar participando de uma grande cobertura, porque é uma grande cobertura, gente. Né? Eu nunca imaginei estar fazendo isso com 24 anos. Eu nunca imaginei. É uma grande cobertura. A gente nunca viu isso. A gente não sabe nem como é que vai terminar. é um desafio em todos os âmbitos, né? Exatamente, todo dia é um desafio. Eu nunca passei Sim. por isso, né? Eu não sei Uhum, como é que vai ser amanhã quando eu chegar na redação, entendeu? claro. É tudo. Por outro lado, eu sou grata de ter essa oportunidade, de estar aprendendo, sabe? De estar nessa cobertura. Eu acho que eu estaria mais triste se eu não tivesse. E eu me conhecendo, Milena, eu sou faminha. Mas eu estaria se eu não tivesse, entendeu? Eu estaria tipo, nossa, eu queria Sim. estar. E tô feliz de É. estar aqui, entendeu? Tô, assim, E é feliz. legal você dar esse relato aqui pra gente. Tem muita gente mandou várias palminhas aqui durante a sua fala, porque realmente é muito, muito importante, muito louvável também ter alguém que fale, estando nessa posição, que enfrenta isso todo dia e que também sai de casa, como você falou que o home office não tá rolando para vocês, então é muito importante também ter essa voz de alguém que está trabalhando atrás disso, que geralmente a gente não pensa, a gente pensa nos profissionais da saúde, mas o jornalismo também se mostra cada vez mais importante agora. Então, queria agradecer também, muito obrigado pelo seu relato, que eu acho muito importante, até para nós outros profissionais aqui, eu também, jornalista em formação, entender um pouco os desafios que a profissão também traz para a gente, né? Sim, é um desafio participar disso, nossa, é super importante. Eu acho que eu nunca vou esquecer disso na minha carreira inteira, que só está começando. Eu não vou esquecer. E, enfim, eu também queria agradecer vocês pelo convite, por me ouvir. Eu Ah, falei, né? Eu sou assim, eu sou igual a vocês. Ano passado eu estava no lugar de vocês. Acho que, é, acho que a gente vai aprender, todo mundo, com isso. Eu espero que o jornalismo saia melhor, que a gente saia melhor disso. E a vocês eu desejo brilho no olho, gente. Tem que ter muito brilho no olho. Não percam isso. sempre, sempre, né? E é isso, e força aí. Certo.
Ó, a Tati Pelim mandou palminhas, a Denise Silva também mandando muitas palminhas, muitas. A Lívia TM mandando várias palminhas também. Pessoal, muito agradecido aí pela conversa que a gente teve. Obrigado, viu, Milena, pela disposição também para conversar com a Obrigada. gente. Obrigada. E boa sorte aí, voltando agora da sua folga, com toda essa luta que você vai ter, que eu tenho certeza que é muito estressante, mas ao mesmo tempo também é muito recompensador poder ajudar as pessoas. Com certeza, com certeza. É recompensador demais, demais. Tá bom, muito obrigado de novo pela conversa. Então, só queria lembrar as pessoas que estão assistindo a gente que todas as terças e quintas, às 4 horas, a live aqui da produtora audiovisual da Faculdade Casper Libero, junto com a Rádio Gazeta, no Instagram aqui, @Rádio Gazeta 1. Obrigado, viu, Milena? Tchau, tchau.